Olá, sou o Carlos Eduardo Canto. Estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Hoje eu recebo meus dois convidados. No primeiro bloco, Natália Mendichat. E no segundo bloco, o cartorário Ângelo Volpe Neto. Natália, formada em comércio exterior, possui especializações na área de gestão empresarial, gestão de projetos, marketing e implantação de sistemas de qualidade. MBA em gestão da construção pela Fundação Getúlio Vargas. Sócia fundadora e diretora comercial da Mendes Empreendimentos. Ela tem desempenhado um papel fundamental na transformação da paisagem urbana e no aprimoramento do padrão de vida em Balneário Camboriú e Praia Brava. Natália é casada, 16 anos, tem 2 filhos, Arthur e Alice. Atleta desde pequena, apaixonada por cavalos. Participa de competições pelo Brasil de hipismo. Natália, desde a primeira vez que nós nos conhecemos, eu lembro bem lá foi numa casa cor, estava com o teu pai, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para ele, que eu gosto muito, aliás, a família toda de vocês, sempre foram muito receptivos comigo. E eu conversando com você, eu falei, logo, logo o pai vai se aposentar e a filha vai ficar tomando conta de tudo. Então, obrigado aqui por participar do Canto a Canto. Canto primeiro agradecer o convite, agradecer a amizade, e quando você fez o convite alguns meses atrás, eu comentei com você que a gente se conhece, faz network, troca informações há quase 20 anos, então é muito legal. É um prazer estar aqui com você, que é referência do mercado imobiliário do sul do país. Obrigada. Agora, essa tua disciplina que você tem, eu tenho acompanhado a tua evolução, vem também do esporte que você faz, dessa tua paixão pelos cavalos. Eu acho que o esporte aliado à gestão empresarial é muito importante. Agora, fala um pouquinho dessa tua paixão, né, do hipismo. O hipismo é uma coisa, acho que todo mundo tem uma coisa que é só sua, né? Que você não herdou, que não é influência de pai, de mãe ou do universo. E o hipismo é o que é só meu, é uma coisa puramente da Natália. Ninguém na minha família nunca gostou de animais, muito menos de cavalo, nunca tivemos parentes ou pessoas relacionadas. E desde pequeno eu gosto muito de animais, mas em especial cavalo. Em algum momento da vida, o meu pai me deu um cavalo e dali em diante isso nunca mais, entre idas e vindas, mudei para Santa Catarina, fui para a faculdade, tive filhos, então por algumas vezes me afastei do esporte, mas sempre fui muito apaixonada e hoje eu vejo o quanto o esporte é importante para a vida profissional e pessoal, né? A gente se desafia o tempo todo, a gente tem que ter disciplina de treino, tem que ter disciplina de preparação, disciplina mental. Apesar de hoje o esporte não estar na minha lista de top 3 prioridades da vida, eu ainda sou dedicada, ainda treino toda semana. Para compensar o não treino diário, eu acabo fazendo outros treinos para manter a forma e tentar estar bem nos poucos dias que eu faço hipismo. Mas eu acho que o esporte melhora demais a performance empresarial de uma pessoa por todas as variáveis, né? Competitividade, disciplina, preparo físico, mental e todo, né? Você não teve assim uma herança, alguém que se espelhou seguindo o hipismo. Agora eu sei que teu filho está te seguindo, né? Meu filho nasceu apaixonado a cavalo também. Isso para mim é muito bom, né? Porque em algum momento O eles vão prazer ter vai os passar para hobbies. ele. Exato. Não só isso, né? Eu acho que a mulher tem um peso de querer a preferência é dos filhos, né? Então hoje se tiver 2 competições, um nacional meu, um estadual dele, porque ele está na base, né? Está começando, eu vou para a prova dele, eu vou abrir mão do meu por ele. Então saber que ele está trilhando o mesmo caminho do que o meu é muito legal, porque lá na frente estaremos juntos em tudo e não vai ter essa divisão de onde eu tô, onde ele tá, onde a família tá. Nunca foi empurrado, foi uma influência pelo meio, né? Ele sempre esteve conosco. Eu até achei que a minha menina aqui ia, porque ela tem mais aptidão do que ele até, mas ele é apaixonado. A gente tem uma casa, eu treino em Joinville, a gente tem uma casa em Joinville, das 6 da manhã, eu treino normalmente 7, 7 e meia, eu sou a primeira da turma no sábado. 6 da manhã ele acorda, pega a bicicleta e vai sozinho para ir, porque quer tratar cavalo e quer estar junto, ele ama de verdade, então é muito legal. Isso é uma coisa bastante interessante, porque você, acho que não tinha, né, o hipismo lá em Balneário Camboriú que você morava. Você veio de São Paulo, foi para Balneário, e lá não sei qual o motivo, mas eu acompanho você acabou indo para Joinville treinar o hipismo,
E teu marido, né, o Jailson, quero mandar também um abraço para ele, acabou se apaixonando pelo esporte que eu gosto, que é o golfe. Então, ficou tudo em casa ali em Joinville, acabou ficando tua cidade, né? Joinville passou a ser nossa segunda casa Na e verdade, acho que é a primeira, né? Porque quando você tem todas essas o tempo livre que sobra eu aproveito muito mais em Joinville do que no meu apartamento. A gente tem um belo apartamento em Balneário e acho que esse ano a gente passou um final de semana ou dois lá. A gente está sempre ou em Joinville ou na casa de praia dos meus pais. Mas Camboriú tem hípicas. Eu comecei lá quando eu mudei para Santa Catarina. Eu estava bastante tempo afastada do esporte e quando eu mudei para Santa Catarina, que eu não queria, né, adolescente, não queria largar os amigos e a vida na minha cidade, o meu pai lembrou da minha paixão por cavalos e achou uma hípica. E dali nunca mais eu quis saber de São Paulo, né? Esqueci tudo que eu tinha lá e me conectei com aqui, com lá, né, Santa Catarina. Yep. Mas o hipismo, a hípica que tinha lá, abria e fechava, trocava muito de gestão. E em algum momento eu fiquei sozinha na hípica, literalmente. E meu treinador mudou para Joinville. Eu acabei, alguns meses depois, cedendo e indo para Joinville. Estou fazendo esse caminho já faz 8 anos, indo e vindo. Agora, entrando um pouquinho assim, no mercado imobiliário, que você conhece muito bem, ainda mais naquela região, que é uma região de luxo, né? Ali toda, Balneário, Praia Brava, hoje Itapema, Porto Belo, Perequê, enfim, tudo que está acontecendo naquela região. Eu vejo que até um tempo atrás o pessoal estava procurando para fazer lá um campo de hipismo. Porque, por exemplo, se você aliar o golfe, que está tendo lá o Porto Belo, né? Que tem o golfe. E hoje o hipismo, eu vejo que campo de polo, ou mesmo uma hípica próxima, eleva, né? Eleva a regra de qualquer empreendimento, né? Eu tenho notado que lá tem surgido vários empreendimentos, né? Bairros, mas não tenho notado que vai sair algum campo lá, que eu digo, algum, né? Uma Você tem, pista, um espaço, exatamente, né? porque precisa de questão de saúde pública, questão também de tamanho. Conta um pouquinho por que hoje você acha que não, ou não tem público ainda, apesar que eu acho que tem, né? Público tem, e a gente percebe isso, porque quando essa época de Camboriú não foi para frente, abriu e fechou por algumas vezes, as pessoas que ali estavam se deslocaram. Então, tem atletas de Itajaí, da micro-região ali de Balneário, Camboriú, que estão treinando em Blumenau, outros que treinam em Joinville como eu. Em Joinville já tem atletas de Itajaí, e muitos daquela região estão em Florianópolis. Então, assim, público tem. O ponto é a pessoa ser do ramo ou buscar informações do ramo e fazer um Pegar uma espaço adequado. consultoria. Porque abre muito condomínio. Lá em Camboriú tem uns 2, 3, um sendo entregue agora até de um amigo nosso. Mas ele começou falando em hipismo, do nada colocou uma estrutura para o rural, aí a pista não comporta nem o hipismo nem o rural, entende? Então, no final das contas, as coisas não estão sendo estruturadas pensando no hipismo puramente, aí quem para começar até serve, mas em algum momento já não serve mais, aí as pessoas têm que se deslocar para os grandes centros, né? Acaba indo para Joinville ou Florianópolis, que hoje é onde está. Talvez ali na região de Balneário, Camboriú, não tenha mais áreas grandes, mas quem sabe agora, com o Pavan lá, prefeito de Camboriú, né? Quer Isso dizer, é hoje ótimo, né? pode ser porque a Camboriú é uma área bem maior ali, para você poder desenvolver. Agora, eu queria falar para vocês, estamos falando aqui com a Natália Mendes, conheço muito mais como Natália Mendes, né? Depois que o nome do teu marido, mas eu vejo que, Natália, que naquela época, anos atrás, quando eu te conheci, você sempre foi inovadora, né? Eu me lembro quando você lançou lá o Marina Beach, que foi um ícone na cidade de Balneário Camboriú. E naquela época não tinha aqueles grandes eventos, né? E aí, numa conversa, até eu te sugeri levar o Ricardo Amorim, que foi um marco muito grande. E foi um sucesso, né? Conta um pouquinho daquela época e hoje as pessoas, a partir daquele momento, né? Eu até encontrei algumas pessoas logo depois do evento do Ricardo Amorim e falei que você tinha feito um grande serviço, né? Para os corretores de imóveis que você privilegiou. Então conta um pouquinho. Essa é a Natália que vai falar para vocês há anos atrás a inovação que ela realmente tem feito hoje em dia na região. A palavra que norteia a Mendes, e era na época da consultora do meu pai também, a Mendes Vara, é a inovação, sempre foi. Então, a gente sempre busca, em cada projeto que entregue, identificar um DNA muito forte, uma persona que vai consumir esse produto bem clara e desenvolver o produto para ele. Então, falando especificamente do Marina,
Nós lançamos eles em 2012, 13, porque a primeira torre nós entregamos em 14. E era o nosso primeiro altíssimo padrão. Nós éramos a maior consultora de Itajaí, não de Balneário. Trabalhávamos com produto para Itajaí, os principais produtos, na sua época, né? Estamos falando há 20 anos atrás, produtos de 500 a 1 milhão e pouco, e fomos para Balneário trabalhar com altíssimo padrão, que na época eram produtos de 2 milhões e pouco. Balneário é um mercado extremamente competitivo, tem 2 ou 3 grandes consultoras que dominam o mercado e que têm um marketing, um posicionamento muito forte, são empresas admiráveis por diversos pontos, e nós estávamos indo para lá não disputar com eles, porque nosso produto era totalmente diferente do deles, mas atingir o mesmo público consumidor, né, o mesmo ticket financeiro. Fizemos nosso trabalho, a primeira torre foi um grande sucesso, e quando nós decidimos fechar esse processo e treinar a equipe, entender a importância do processo de treinamento, de conhecimento econômico, conhecimento técnico, porque diferente de hoje, que os corretores são profissionais incríveis, eu sempre digo que hoje você senta para conversar, bastante. você senta para conversar com o corretor, a sua grande maioria tem mais informação e mais network do que os próprios construtores. E naquela época não, né? Os corretores, a gente sempre disse que era uma profissão de sobra, era o gerente que se aposentou e não queria ficar em casa, era o office boy que era bem relacionado, então você precisava dar conteúdo e treinamento para ele. E aí você sugeriu um nome incrível, naquela época ele nunca tinha ido para Santa Catarina, e aí nós fizemos um evento para 1.000 corretores na obra. Nós temos, né? Tinha que passar todos lá pelo apartamento decorado. Tinha que passar pelo decorado, foi sorteado carros, né? um carro, e era obrigatório ter Cresci. Nós temos uma parceria com o Cresci, inclusive os 2 primeiros nomes sorteados não tinham Cresci, então foi bem engraçado na época, né? Foi um estímulo para as pessoas também correrem atrás de se regularizar. Mas foi um super evento, 1.000 e poucos corretores para um evento há 15 anos atrás, provavelmente, foi um grande sucesso. E nós tínhamos essa cultura, né? A gente entregou o Belas Artes, que foi nosso primeiro prédio em Balneário, e fizemos uma festa para 1.000 e poucas pessoas também, fechamos a piscina, trouxemos show nacional. Então a gente tinha esse costume de festejar e unir as pessoas. Eu me lembro muito bem desse evento. Tanto é que eu acabei, não sei por que eu fui de avião com o Ricardo para São Paulo, eu tinha um compromisso em São Paulo, e no aeroporto encontrei o Chico lá da FG. Ó, você tem que agradecer, eu estava com teu pai também, no aeroporto. A todo mundo. Então eu falei, tem que agradecer que hoje foi uma mudança de chave, de régua aqui no patamar, né? Que o Ricardo Amorim, naquela época, ele estava realmente começando e despontando como sempre. Mas a Natália é sempre inovadora. Agora, o diferencial do Marina é que ele tinha, só para explicar, que tem uma marina mesmo, né? Então, ele ainda é o único empreendimento que tem marina privativa, ele ponto homologado. Propaganda era essa marca, inclusive. Por terra, céu e mar, o único que chega por terra, céu e mar. Então, ele é imagina, a gente está falando de um prédio entregue há 12 anos, 10 anos, a marina roda perfeitamente, o condomínio é baixíssimo, é R$1.500 a R$2.000, apartamento e marina. O cliente tem livre acesso ao seu barco e o N-ponto é super utilizado. A gente tem muito cliente de Joinville, aqui de Curitiba, e é um sucesso, na verdade. Eu digo que lá tem uma tribo do mundo náutico que virou uma grande família. Em Balneário tem várias histórias, e a Natália aqui vai lembrar, logicamente, que eu guardo, né? Que você comentou que na época as pessoas compravam apartamento pela marina, não queria nem saber quantos metros tinha, como tinha, porque o apartamento era para mulher, ele queria saber do barco, não é verdade? Exatamente, nós temos um cliente em especial, que até estive com ele ontem à noite, ele é aqui de Curitiba também, e eu conheci ele na Casa Cor que você me convidou para participar aqui, me aproximou da marina, e o seu Adilton comprou um apartamento lá, e ele tinha apartamento... Ele é de São José dos Pinhais, né? Ele tem empresa em São José dos Pinhais, mas mora em Curitiba. Nós conhecemos ele lá, e ele comprou um apartamento, mas ele tinha apartamento em Porto Belo. E ele dizia que odiava Balneário, né? Não nessas palavras, mas é muita gente, é muito trânsito. A visão dele de Balneário, ouvindo de fora e não vivendo Balneário. Mas ele comprou igual porque ele tinha um deslocamento complicado no verão para chegar do apartamento dele em Porto Belo na Marina. Então ele comprou
um apartamento, uma marina dentro de casa. O mais engraçado é que ele diz, eu escolhi a vaga e com isso veio um apartamento de 4 suítes com vista definitiva para o mar, então ele conta Você isso para comentou. todo mundo. E hoje ele é apaixonadíssimo pelo Marina, apaixonadíssimo por Balneário, vive lá, você vê, ontem era segunda-feira, ele estava lá, eu estava com ele ontem. E é uma pessoa que adora a região, que trouxe os irmãos para o empreendimento também, mas ele comprou exclusivamente por causa da vaga. Ele brinca, comprou uma vaga e veio um apartamento junto. E tem outro caso também, falou. E são histórias de Balneário Camboriú, são história hoje deve ter centenas, milhares de histórias, mas aqui deu essa pujança de Balneário há 10, 12 anos atrás já era essa loucura e hoje a região é uma... E tem uma outra também que foi um apartamento decorado, né? Que a pessoa queria comprar um apartamento, daí ele se apaixonou e falou, não, eu quero esse aqui, vou me mudar, acho que no final de semana, né, que estava com a família. Nós temos no Marina alguns casos engraçados e esse do decorado também é um caso. O cliente foi visitar o plantão, entrou, se apaixonou e falou, eu compro, mas se eu puder mudar no final de semana. Você preparou Tá tudo, bom. você foi lá, preparou tudo, né? Tudo. Que é beleza, supermercado. Nós fizemos mercado, Que a colocamos família um chegar final de chefe semana. para o final de semana para ele, porque foi literalmente, preciso mais para esse final de semana, quero surpreender minha família. E aí a gente fez mercado, colocou um chefe para ele o final de semana inteiro, e ele ficou super feliz, e a gente replicou alguns decorados, a gente vendeu vários decorados no Marina. Isso acontece bastante. Inclusive, até ela comentando, sobre a questão, são casos, assim, causos de Balneário Camboriú, que até ele começou, você está preocupado até com o pagamento, ele falou, não, passa o número da conta que eu te deposito. Assim, isso é Balneário Camboriú, isso é tudo. Agora, Natália, logo em seguida, logicamente, você tem lá um land bank lá de terrenos, e você fez lá o Brava Arts, é uma parceria, na verdade, hoje que você é representante hoje do Romero Brito. Conta um pouquinho do Brava Arts. O Brava Arts foi o primeiro empreendimento como Mendes. A história da criação da Mendes aconteceu que a Mendes Bar era muito grande. Nós éramos focados em home clubs, em empreendimentos grandes. E a Brava estava começando a despontar. Tinha recém lançado o Brava Beach, as pessoas estavam começando a olhar, porque a Brava tem uma posição estratégica fantástica, né? Bem. Ela não está em Balneário. A maioria dos nossos clientes são de Itajaí, porque a consultora sempre foi de Itajaí. Então, as pessoas queriam estar em Balneário, mas não queriam abrir mão do deslocamento e do tempo de estar muito perto do trabalho. E a Brava traz tudo, né? Ela traz a proximidade de Balneário, 5 minutos de Itajaí, 5 de Balneário. Ela traz natureza, ela traz o aconchego da coisa mais natural, menos urbana. E, ao mesmo tempo, está do lado do trabalho. Então, a gente viu um potencial dentro da carteira da própria empresa em trazer produtos mais boutique, menores, mais pensado no nosso cliente e tendo tempo de ver exatamente o que o cliente quer e construir uma construtora dentro da Mendes Bar. Então, a gente criou dentro da Mendes Bar a Mendes, que era uma empresa para atender esse público que a Mendes Bar não estava atendendo. E aí veio o Brava Arts, que no desenvolvimento dele, a arquitetura dele é muito marcante, ele tem uma arquitetura bem diferenciada, mas a gente queria trazer alguma coisa a mais, pensamos e acabamos chegando no Romero Brito, que tem essa parte da leveza, é hoje a marca mais licenciada do mundo, é um brasileiro que foi fazer sucesso fora do país, então a gente fomos conhecê-lo, fomos para Miami, e entendemos que estava muito perfeito a combinação do produto que a gente estava desenhando com ele. E aí fizemos essa parceria do Brava Arts, que foi um grande sucesso. Acabou. Acho que até hoje vocês têm bastante vínculo com ele, né? Temos. E logo em seguida, daí surgiu também, eu estou falando isso pela inovação. Agora, só deixar claro que a gente fala Praia Brava aqui, não é? Eles falam Brava, mas a Brava é um bairro de Itajaí. Itajaí. Né? Todo mundo acha que é Balneário. Exatamente, mas é um bairro de Itajaí. É um bairro de Itajaí. Até a gente até faz tem os certas materiais. críticas, né? Porque as pessoas cobram muito mais Balneário Camboriú, a prefeitura, e aquilo não tem nada a ver com que depende muito mais lá, né? Muitos clientes compram achando que é Balneário. As pessoas, é engraçado, você olha o material de marketing das construtoras, você diz Praia Brava e Itajaí, mas todas as imagens, referência de turismo, puxa para Praia Brava, para Balneário. E é mais fácil, falando agora do marketing, né? É muito mais fácil de você identificar ali, né? Agora, logo em seguida, você também fez o Bravamu, também foi um novo empreendimento que a Natália, essa minha querida amiga, sempre está inovando, como ela disse, né? E ela fez, você vê, todos os produtos que ela lançou até agora foram inovadores, né? Então teve lá o Marina, depois teve, né,
o Brava Brava Arts. Arts, lá atrás também já teve o Brava ali em Camboriú, e agora, aliás, ela lançou o Brava Mundo, que é um hotel que é multipropriedades. Conta um pouquinho, né? Foi o primeiro da Brava, né? Não, primeiro de Santa Catarina. O, Também foi lá atrás que comentei com você, né? é, Sobre. quem me trouxe esse empreendimento, coincidentemente, foi o Canto também. O Canto sabia que nós tínhamos alguns terrenos na Brava e me liga um dia pedindo para receber um amigo dele. Olha, eu tenho um amigo que foi diretor de uma empresa grande, que está pesquisando muito sobre um novo negócio. Atende ele aí para mim, que eu acho que faz sentido para um dos seus terrenos. E aí eu atendi esse amigo do Canto, o Ricardo, e o Ricardo veio com os números e com as histórias da venda do imóvel inteligente, né? Que hoje, de fato, o público da nossa região tem 1, 2, 3 imóveis, tem a casa de praia, tem a casa de campo, tem a casa em Miami. E aí a gente tinha essa inteligência, o Brasil estava se posicionando fortemente na multipropriedade. Ficamos 3 anos estudando, não decidimos de bate-pronto, os números são muito encantadores de largada, quem olha a viabilidade Se fala, apaixona. meu Deus, você vende por 3 vezes o valor do imóvel, mas não é bem assim, o valor de venda é maior, mas os custos são muito maiores em todas as áreas também. E aí a gente fez bastante estudo, participamos dos principais eventos de multipropriedade do Brasil e decidimos seguir. Fizemos o empreendimento, lançamos em dezembro, deu a pandemia em março, tivemos um belo azar nesse sentido, mas continuamos com o empreendimento, entregamos no prazo, que foi em outubro de 23, então está 1 ano e pouquinho aberto. É um sucesso, é um hotel boutique na Praia Brava, estamos com uma taxa de ocupação altíssima, estamos com as melhores notas nas plataformas de avaliação de hospedagem. Muito, muito legal. O formato de venda de multipropriedade, a Mendes não tem o perfil, é uma coisa que não casou com o perfil da empresa, porque a gente tem um cuidado e uma vontade de que todos os clientes entendam exatamente o que comprou, o objetivo do negócio. E a venda de multipropriedade ainda é uma venda de impacto, ainda é uma venda que pega um Totalmente turista diferente. na rua. Não tem nada a ver com. E o cliente muitas vezes não entende esse formato de datas pré-definidas ou calendário de escolhas. Isso a gente tentou mudar, mas não conseguiu, porque é uma indústria muito bem formatada para esse formato, esse Sim. sistema. Então a gente está fazendo algumas adequações, mas o empreendimento ficou maravilhoso. Ah, fica Maravilhoso. bom. Aqui quero mandar um abraço também meus amigos, os irmãos Ferro, que são do Taiaiá, que tem multipropriedade, que eles são craques nisso, que é Sim, aquilo que você falou, eles sim. têm uma gestão em cima disso. Até por sinal, no próximo final de semana. Não, peraí. É agora. É hoje. Hoje eles estão inaugurando lá o Morro dos Anjos, também é multipropriedade lá na Propriedade cidade também. de Bandeirantes. Mas eu acredito que a multipropriedade, na minha visão, é uma maneira de você democratizar as pessoas, né? Quer dizer, as pessoas estarem nesses locais por uma semana, como você falou, só tem que explicar um pouco, é melhor, que não é tanto o teu business do negócio, né, da questão, mas eu acredito que o multipropriedade, a tendência realmente em todos os setores tem, né? Hoje tem jet ski, tem Aviação, barco, tem avião, carro. tem tudo. É a questão só de você. Agora, vamos falar, já que nós falamos de tudo, a Natália comentou com a gente todas as inovações, todos esses lançamentos, as criatividades, e também a gente quer saber e daqui para frente, o que vem aí pela frente? Nós vamos entregar agora em agosto o Sixteen, que é o empreendimento Smart. É um empreendimento muito legal, totalmente vendido, que são apartamentos onde a gente traz a tecnologia, que quem é muito conectado à tecnologia usa dentro da casa. Então, todos aqueles itens de comodidades que a tecnologia te Só você propõe. falar, Alexa, e acende tudo. Tipo Alexa dentro de casa, a gente está trazendo isso para fora, a gente está trazendo para o prédio. Então, o prédio tem reconhecimento facial que entende a sua rotina, o elevador chega na hora que de costume você chega, você não precisa chamar, ele já abre sua porta quando você entra no elevador, ele controla um eventual vazamento. Então, assim, é um sistema de tecnologia incrível. E muito legal a história desse produto, porque a gente, como eu disse, que a personalidade da empresa é desenhar o produto para o cliente. Quando a gente definiu a persona do produto, idade, renda, número de filhos, de todos os apartamentos vendidos, um fugiu da persona desenhada. Então, assim, foi muito certeiro esse trabalho prévio de definir Quantos para metros e quem. médio tem esse, hein? Esses apartamentos são de 140 a 100 metros. São na Praia Brava, segunda quadra. Eu passei lá em frente. E Entrega agora a gente agora, está né? lançando, entrega agora em agosto. E agora a gente está lançando agora janeiro, fevereiro, começamos as vendas em janeiro do Brava Collection,
que é um produto muito lindo. Ele tem uma arquitetura extremamente atemporal, super marcante. Vai ser um ícone da arquitetura como o Brava Arts é. Ele é o terceiro lote do mar, então nós estamos falando em 50 metros, 40 metros do mar. São 18 apartamentos e todos apartamentos diferentes, não existe nenhuma planta igual. Então são 18 produtos exclusivos, todos com possibilidade de piscina privativa, apartamentos de 110 metros a 300. Então é um produto muito, muito legal e que a gente entende que também vai vender para o cliente que já nos conhece, que já está na base de relacionamento, tanto de imobiliárias quanto da casa. Agora, dentro da Mendes, pela sua pesquisa, quem está comprando hoje lá? É muito curitibano, paranaense, matogrossense? Qual que é o perfil do comprador hoje lá? O cliente da Mendes é muito forte Itajaí, região do Vale e Paraná, principalmente Curitiba, São José dos Pinhais. Mas o público da Brava, hoje a gente está com um movimento forte para a turma do Centro-Oeste, do agronegócio, tá? Tem um movimento bem interessante, tem bastante procura. Vende muito para o Paraná, né? Acho que o principal público da Brava é Santa Catarina, regiões próximas e depois Paraná, como sempre foi, né? Como é balneário também. Tá. Você sabe, eu sou corretor de imóveis aí há 49 anos. Qual que é a tua visão e a tua, hoje em dia, a missão que você, como proprietária de uma consultora, falando para os corretores de imóveis que estão nos ouvindo hoje também, e também emendando como é que eles podem ter acesso, né, às vendas desses empreendimentos? Se eu for falar alguma coisa, é primeiro olhar e estudar nosso mercado, né? O nosso mercado é um mercado totalmente fora do que todo mundo está habituado. Eu acabo conhecendo o mercado aqui do Paraná, principalmente Curitiba e região, de São Paulo, eu sou de lá, então a gente está lá pelo menos uma vez por mês. O que acontece em Balneário, na Praia Brava, agora esse movimento também vem acontecendo nos últimos anos em Itapema, região Porto Belo, é uma coisa totalmente fora do que é o normal, fora da curva. Quando as pessoas falam em valorização de 50% ao ano, de 40% ao ano, as pessoas acham que não existe. E existe, isso é fato. Claro, não é uma valorização linear, você não vai pegar todos os produtos com essa regra, mas quando você pega um produto inovador, um produto diferenciado, de alguém que as pessoas conhecem, tenha credibilidade, você faz em 2 anos, 2 anos e meio, 100% pelo menos de valorização. Então é uma coisa muito atípica do que as pessoas estão acostumadas. É um mercado que o Brasil inteiro consome, então isso é um grande diferencial. É uma região muito segura, é uma região com toda a parte de IDH, toda a parte que todo mundo busca, que está no Brasil procurando, é muito forte. É o desejo. É o desejo de todo mundo. É o que todo mundo fala, eu vou para o exterior para buscar isso, vai para a nossa região que você encontra. E as pessoas lá, muitos conversando, desculpa, eles falam que lá é a primeira casa, não é a segunda casa. Exatamente. Porque onde eles são, porque lá eles deixam o carro, a família pode andar, pode se divertir. Lá eles vivem soltos, né? Exatamente. Essa é a palavra, né? O filho vai para a praia sozinho, se ele aguenta. Então, é exatamente isso. Então, acho que todos os corretores merecem conhecer esse mercado, até porque as construtoras de lá investem demais em inovação, em padrão de acabamento, em assinaturas. Então, você consegue, mesmo não sendo daquele mercado, conhecer para trazer para o seu. Então, esse é um conselho que eu dou. A gente faz bastante visita técnica em São Paulo e toda vez eu volto pensando por que eu fui. Essa é a verdade. Porque você vai em grandes consultoras, uma FG, e pega o que eles têm de tecnologia embutido, o que eles têm de informação, é uma loucura. E o segundo ponto sobre a Mendes, nós temos o Collection lançando agora, e no segundo semestre temos um projeto bem grande na Delfim, são 100 apartamentos em 2 torres, super diferenciado, o conceito do produto não tem na Brava ainda. Devemos lançar em setembro, outubro, e a gente trabalha com vendas, os corretores nos procuram, nós estamos nas plataformas do DWV, site, Instagram, nos procuram, a gente faz o cadastro e eles passam a receber informação mensalmente. E acabam, eu digo, lá você tem a tua equipe, tem a House lá e também... Eu não tenho House, sabia? Não tem. Nós tivemos na época da Mendes Cibara, agora na Mendes, como a gente tem um direcionamento muito, muito assertivo para os clientes, a gente acaba chamando as imobiliárias, dando um treinamento direcionado, e as imobiliárias que têm mais conexão conosco acabam focando e vendendo sozinhas. A gente não tem House, hoje a nossa equipe comercial é super enxuta para atender as imobiliárias que se conectam com o perfil da empresa. Isso é importante, né? Ela estava comentando que os corretores de imóveis, hoje em dia, a missão está sendo dada, estão resolvendo. Então, não há necessidade de você ter, né? Agora, estamos quase no final do programa, falando sobre o momento hoje, isso que você comentou sobre a valorização. As pessoas sempre perguntam para mim, perguntam para todo mundo, vou comprar, não vou comprar, vai baixar, é uma bolha, não é bolha?
que é uma palavra absurda, mas eu sempre digo o seguinte: a Praia Brava, me corrija, tem lá 3,5 km de frente. Balneário ia ter 7,5 de quilômetros. Então, quem quiser, eu me lembro do Rio de Janeiro, há 30 anos atrás, eu ia falar, sempre falar, isso aí vai acabar um dia. Hoje não. Tem frente mar é frente mar, sempre vai ser. Sempre vai ter alguém que vai querer comprar, alguém que vai querer vender. Então, se não fosse assim, o Rio de Janeiro, na verdade, Exatamente. toda aquela região. Então, conta um pouquinho desse, só finalizando esse momento agora do mercado, essa loucura que é não só Balneário, Praia Brava, como também toda aquela região que pode se dizer ali, aquela Costa Esmeralda que dizem, né? Todo ano eu mudei para Santa Catarina em 2001 e eu me lembro que a gente mudou a teste e morávamos de aluguel. E meu pai estava lançando o Santoni, que na época era Procávia FG, e era 600 mil. E meu pai falou, é uma coisa de louco, isso aqui é uma bolha, com 600 mil lá naquela época era muito dinheiro. Hoje esse apartamento deve custar 15, 20 milhões, provavelmente alguma coisa assim, é um frente-mar ali perto da rua 3000. E eu me lembro do Brava, isso é um exemplo há muito tempo. Agora, falar mais próximo, quando eu lancei o Brava Arts, nós estamos falando em 17, o apartamento final 6 eu vendia na casa de 600 mil. Há um ano atrás eu fiz uma sessão de um cliente que ele comprou um outro imóvel por 4,5 milhões. Nós estamos falando em uma linha de 6 anos, 7, o imóvel valorizar 400, 500%. E o Sixteen é o exemplo mais fresco. Eu lancei ele há 2 anos e meio atrás. E o valor do metro quadrado dele era 14 mil, 14, 15, 16, né? Dependendo da unidade do andar. Hoje a unidade mais barata é 26 mil. Então você vai de 14 a 26 em 2 anos. E não tem mais estoque, a gente está trabalhando a revenda de clientes que compraram e que estão fazendo upgrades. Então, é uma coisa inexplicável. Essa história de bolha para o nosso mercado, como você disse, a gente tem 3 quilômetros e pouco de praia, só que a gente não pode construir 100 andares. Frente mar é 4, 5, quadra-mar é 7, 8, Delfim, que é a Avenida Brasil da Brava, né? A gente chega hoje, era 12, agora chega a 16, sendo 12 de apartamento e o resto de áreas de lazer. Então, assim, a gente tem um número de unidades muito limitado. Então, é história, é a questão de oferta. Como eu digo para o nosso ouvinte, né? Você tem preço e tem valor. Exatamente. Ali, hoje em dia, praia frente mar, a Brava é valor. Quer dizer, os imóveis frente mar vão ser construídos, os terrenos, logicamente, vão ser escasseando. Veja, Balneário Camboriú, se tiver lá 2 ou 3 terrenos, agora tem lá o famoso boliche, tem a casa do Luciano, da Van, enfim, tem poucos terrenos que tem em Balneário. Então, se você quiser, você tem que pagar o valor. É igual um paletó, uma bolsa, um sapato, acaba sendo dessa maneira. Exatamente. Mas, Natália, eu quero agradecer bastante, né, você ter participado, falado para os nossos ouvintes, né, sobre hoje a cidade de Praia Brava, e ela conhece. Eu tenho certeza absoluta que vocês indo para lá, entre em contato com a Natália, converse com ela, com o departamento. Ela realmente uma excelente também vendedora, já vi ela participando de mesa. Se você tiver seu cliente, leva lá na mesa, que tenho certeza absoluta que ela vai fechar negócio. Então, quero te agradecer muito por ter participado do Canto a Canto. Tanto eu que agradeço, espero estarmos juntos mais 20, 30 anos de parceria e parabéns pelo programa, muito importante para o nosso mercado. Essa foi Natália Mendes Chat. Espera aí que nós já voltamos. Vamos para um rápido intervalo. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, recebendo meu convidado Ângelo Volpi Neto, nascido em Curitiba, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Imobiliário pela Universidade de Positivo, escritor, autor dos livros Comércio Eletrônico, Direito e Segurança e A Vida em Bytes. Também escreveu vários artigos e crônicas. Professor de pós-graduação de Direito Notarial Registral, Sucessão, Família e Processo Civil na PUC Paraná. Ex-presidente do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil e da ANOREG Paraná. Conselheiro permanente da União Internacional do Notariado Latino, acho que com sede em Roma. Presidente honorário e fundador do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil e titular do 7º Tabelião de Notas de Curitiba. Ângelo, obrigado por participar do Canto a Canto. Obrigado, o prazer é meu, uma honra estar aqui. Bem,
Começando, o que você faz nas horas vagas? Puxa, eu faço bastante coisa. Eu gosto de velejar, eu velejo de windsurf. É. Né? Tem uma casa na beira da represa lá da Passaúna, estou fazendo um condomínio lá até. Gosto de pedalar, gosto de pescar, gosto de surfar, ainda surfo. Né? Tenho bastante atividade. Agora estou jogando pickleball, que é um jogo novo de raquete aí. A gente tem que ter os brinquedos na vida, né, Cantos? Sim. Não basta só trabalhar, você tem que ter um brinquedinho aí para distrair a cabeça um pouco. A semana, eu sempre faço essa pergunta, porque acho que é uma maneira que você tem, os nossos ouvintes, né? Ela não tem que ter um esporte, você tem que ter, né? Esse refúgio que, né? Eu estava vendo, temos um grande amigo em comum, que é o Arsenio, né? Ele esteve Verdade, aqui fazendo velejador dos bons. Ele esteve aqui, né, participando do programa. Isso. E um dos links que a gente faz foi essa travessia que ele fez, né? Isso. Que ele saiu lá de Lisboa e Salvador. Exatamente. Mas eu pergunto isso, e pelo que eu sei, você em Passaúna, pegando o gancho, você também já transformou o teu hobby em negócio. Lá tem uma área grande, um terreno muito bom há muitos anos, já há 20 e poucos anos, e agora a gente fez um condomínio horizontal lá, e é o único condomínio que tem em Curitiba, na beira da água, com acesso à ciclovia, acesso ao lago, e a Passaúna é um lago lindo, maravilhoso, água limpinha, né? Eu nado lá, pesco, velejo. Você vai para lá, final de semana, tá lá. Final de semana, estou sempre por lá, passeando, e agora estou olhando a obra. Mas isso aqui não lançou, né? Você não lançou. Já lançamos, já está vendido quase metade já. São 20 lotes, não é muita coisa, mas são lotes grandes. Qual o tamanho dos lotes? A faixa de 900 metros quadrados de área exclusiva, os lotes. Bom, se alguém quiser comprar, ou algum corretor está nos ouvindo aqui, Passaúna, fala com você. Fala comigo. Vai lá no 7º tabelião. Isso, dá uma ligada pra gente aí, vai lá conhecer. O empreendimento está muito bonito, nós estamos fazendo tudo subterrâneo, luz, gás, e é um vale, né? É um lugar lindo, um lugar privilegiado mesmo, muito bonito. Por isso, acho que ele depois da venda, porque tem que ir lá no 7º, ele vai fazer a pesquisa de quem é, ele vai colocar os vizinhos, aquele que ele quer lá. Exatamente. Mais ou menos isso. Agora, eu vi ali que o cartório praticamente nasceu dentro de casa, né? Acho que conta um pouquinho. É um dos raros casos ainda, porque nós fizemos 73 anos agora na mesma família, e isso não é possível mais, porque agora é feito um concurso. Até é possível, o filho tem que fazer o concurso e escolher esse cartório, né? Mas ficou mais difícil fazer isso. Esse cartório foi do meu tio Adeodato, de 53. Depois ele ficou pouco tempo. Meu tio Adeodato era homem público, foi vice-prefeito, presidente do BRDE na época, vereador. Depois meu pai assumiu e eu assumi em 87. Primeiro eu fiz um concurso em Tibagi. Antes de 88, depois de 88 as pessoas perderam. Exatamente. Eu fiz um concurso em Tibagi em 85, morei 2 anos lá. E aí eu fiz a permuta, na época era permitido fazer a permuta, eu fiz a permuta com meu pai e vim para cá em 87 como titular. Mas já trabalho lá desde criança. Nós tivemos muitos amigos aqui que perderam os cartórios. Não é que perderam os cartórios, os filhos. Eles voltaram para os cartórios de origem, né? Eles não perderam, eles perderam o daqui, vamos dizer, né? Os cartórios maiores, eles voltaram para os cartórios de origem, onde eles fizeram o concurso originário. Agora, entrando nessa, como é que se torna um cartorário? Qual é o caminho para se tornar um cartorário? Hoje você tem que ser formado em direito, né? Na verdade, não era obrigatório até 88, hoje é obrigatório se formar em direito e estudar bastante. É um concurso super concorrido. Hoje tem milhares de pessoas fazendo esses concursos no Brasil inteiro. Então, hoje é uma profissão tão concorrida quanto medicina. Exatamente. A relação é mais ou menos essa. Né? Eu tenho uma, que você deve conhecer, que aqui é uma amiga minha, até vou dar um beijo para ela, que o programa está indo aí para Londrina, Maringá, que é a Carolina Ferre. Lá Carolina. Então, ela teve aqui um portão. Passou muito bem, ficou no portão e hoje ela está no registro de imóveis de Londrina, porque funciona assim, quem passa em primeiro lugar escolhe primeiro, né? E depois cada um vai escolhendo, é um regime de escolha por competência, por nota, né? Quem tirou a maior nota. E ela comentando comigo, falou, pô, Canto, eu tenho que escolher o cartório. Eram vários, outros estados, de outro lugar. Daí ela falou, tem um em Londrina. Eu falei, quem sabe você vai morar, porque eu sou de Londrina, Londrina. Falei, quem sabe você vai morar em Londrina. Tem um bom cartório de registro de imóveis. Então eu tive na festa de aniversário dela. Isso, fui convidado, mas não pude ir uma vez. Foi maravilhosa. Pois é. Então é isso aí, tem que estudar. Então, para
para ser cartorário Tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante. Agora, eu peguei até aqui na internet, é interessante, os cartórios, também conhecidos como serventias extrajudiciais, são instituições fundamentais para a segurança jurídica no Brasil, pois garantem a publicidade, a autenticidade, segurança e eficácia dos atos e documentos praticados na vida civil e econômica. A importância, né, que tem o... Uma coisa que é bacana a gente falar é que as pessoas têm a mania de dizer que cartório só tem no Brasil. Né? Isso é uma ignorância, falar uma coisa dessa. Cartório tem no mundo inteiro. O que nós temos no Brasil, no mundo, são dois sistemas legais diferentes. Nós temos o direito civil e o direito anglo-saxão. O direito civil é aplicado em países de colonização da língua latina, praticamente a Europa inteira, né? E os direitos o common law, como a gente diz, são os países colonizados pela Inglaterra. Então nós temos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, que usam um sistema diferente do nosso. Mas mesmo lá tem o notário, o public notary, como eles chamam, reconhece firma, autentica, mas ele não tem a especialização do tabelião do direito civil, que é o cara formado em direito. Né, que é o cara que faz a escritura, por exemplo. Como é que você faz uma escritura lá nos Estados Unidos? Né? Lá o contrato é securitizado. Quando você compra um imóvel, você paga um seguro do contrato. E como 99% das operações tem financiamento, o banco acaba fazendo esse papel de fiscalizar a documentação e tal. Mas não é um sistema perfeito, tanto é que a quebra do Lehman Brothers, né, e foi muito em função dos problemas imobiliários, né? A quebra foi do mercado imobiliário lá, né? Sim. Então o nosso sistema é bom, ele é um pouco burocrático ainda, mas é difícil, né? Eu gosto de dizer uma frase importante que diz assim: a segurança é inversamente proporcional ao conforto, né? Você está aqui com a chave do carro no bolso, né? O ideal era você ter largado o carro aberto, né? Então você tem que andar com a chave e tal. Então segurança é isso, né? Ela é inversamente proporcional ao conforto. Então por isso que tem a burocracia, justamente para dar segurança. E a segurança que nós damos ela é preventiva. Então ela evita que você vá ao judiciário. As estatísticas de pessoas que fazem escrituras públicas e têm problema e vão ao judiciário são ínfimas, né? Ao contrário das pessoas que compram por instrumento particular, por exemplo. Tá? Eu falando para os nossos ouvintes novamente, o Ângelo aqui é um estudioso, é um professor, conhece bem. Um dos motivos que você está aqui, é trazer referências, né, para a indústria imobiliária. Então, hoje, o cartório, para que lado está indo assim, o cartório? Porque tem a parte, como você já escreveu, você é estudioso, sendo redundante, mas tem um caminho que ele tem que chegar, né, de uma maneira. Eu acho que a própria população não tem a noção da importância que tem o cartório. Hoje, são 5 tipos de cartórios fora do judiciário, né? Então, basicamente, o registro civil, nasceu, morreu, casou, é lá. Tem o tabelião de protesto, ficou devendo, publica lá, dá publicidade à dívida. Tem o registro de imóveis, que é onde você registra os imóveis, como a própria lei diz. Tem o registro de títulos e documentos, que você registra associação, letra de música, enfim, registra tudo que é documento para dar publicidade. E tem o tabelião de notas, que é o que eu sou. No tabelionato de notas, a nossa tendência hoje é a informatização. Hoje você assina qualquer coisa remotamente, até testamento você faz remotamente, que é o ato mais solene do direito, precisa de 2 testemunhas. E outra tendência muito grande é a extrajudicialização, ou seja, resolver as coisas fora do poder judiciário. Isso começou mais forte no Brasil em 2007, com a lei que permitiu fazer divórcio e inventário no tabelionato. Qual que é o conceito? 2007 já? 2007, lei 11.441. Qual que é o conceito? Bom, para casar eu vou no cartório, para separar por que eu tenho que ir para o judiciário se eu não tenho conflito, né? Então a mulher fica com o apartamento de Curitiba, o homem fica com a chácara. Tá resolvido, acabou, faz uma escritura e tchau. Morreu, né? Cada um fica com o imóvel, todo mundo fica com o mesmo imóvel, vai no cartório, faz uma escritura, tá feito o inventário. Então o inventário hoje no cartório é uma escritura pública de partilha. Não tem mais o processo de inventário. O processo de inventário
ficou isolado para aquelas pessoas que têm conflito. E aí, conflitos que elas não conseguem resolver através de formas pacíficas, como a mediação, por exemplo, né? E vão ter que resolver no judiciário. Então, a diferença hoje de você fazer um inventário sem conflito, no cartório, com a documentação em ordem, 2 meses, quem sabe, e no judiciário, bom, a gente não sabe, 10 anos, 15 anos, 20 anos, brigando às vezes. Mas eu quero deixar isso, às vezes, o óbvio, né? Como ele disse, uma lei de 2007, muitos aí não sabem que existe isso, que não pode ser feito dessa maneira. Hoje Procura, né? já cresceu bastante, os advogados aderiram bem isso, né? Os advogados preferem fazer no cartório isso, então a gente já está bem evoluído. E hoje tem o uso capião também, que você pode fazer direto no cartório, né? Tem a adjudicação compulsória. O que é a adjudicação compulsória? Eu tenho um contrato particular, né? Ou pode ser até público, um compromisso de compra e venda, por exemplo, e eu não consigo mais a assinatura do vendedor, por exemplo. Eu tinha que entrar com uma ação na justiça para o juiz suprir essa assinatura. Hoje dá para fazer isso direto no cartório também. Aqui tem um dado muito importante, eu como corretor de imóveis, e aí falo sempre para o corretor também nesse momento, que é a questão dos honorários, né? Hoje em dia, se você não tiver um documento assinado entre as partes, você tendo através de WhatsApp, tendo através de e-mail, você faz lá uma ata notarial disso, que tem uma validade muito grande. Eu digo isso porque tem que avisar as pessoas para poderem, de alguma maneira, se cercarem. Dá uma lição para essas pessoas. A ata notarial é um instrumento fantástico. Eu sou suspeito, mas ela é maravilhosa. Por quê? Porque o tabelião tem fé pública. Né? Então, o que significa o tabelião ter fé pública? Significa que alguma coisa afirmada pelo tabelião, onde o tabelião põe a caneta, né? Vamos chamar assim, ela inverte o ônus da prova no processo. Ela tem presunção de veracidade. Então, qualquer fato que você precisa dar publicidade a ele, ou nem só pela publicidade, às vezes você não dá publicidade porque ele é sigiloso, mas que você precisa ter ele como um documento probatório, você pode usar a ata notarial. Então, em primeiro lugar, hoje a gente faz, a maioria das atas notariais que a gente faz é de WhatsApp, de rede social, de site, né? Esse tipo de coisa, porque o relacionamento hoje virou todo ele remoto. Mas fora disso, a gente faz outras coisas também. Você faz, por exemplo, pessoas que têm problema de barulho com a vizinhança, né? Eu já cansei de fazer ata notarial de madrugada. Antes da morte, vai lá, prova que tem o barulho, né? Você entra com o processo já facilitando a vida do juiz, né? No uso capião, por exemplo, o que a gente faz? A gente vai e ouve a vizinhança. Os confrontantes já levam o processo pronto para o oficial da Registro de Imóveis. Olha, os vizinhos concordam com o uso capião, concordam onde está a cerca, onde está o muro. Então a ata notarial é de uma riqueza fantástica, é um instrumento muito bacana, porque o tabelião faz essa prova. Abandono de imóvel, largou o imóvel tudo quebrado, foi embora. Tem acontecido muito, as pessoas alugam o imóvel com identidade falsa, dão um golpe na internet, entrega as coisas lá naquele endereço, daqui a pouco pegam tudo e levam, e o imóvel fica lá abandonado, até você esperar um juiz, uma ordem, cadê, sumiu, achou, para colocar o imóvel no mercado de novo. Então, existe essa possibilidade também, o tabelião vai lá e constata que o imóvel está abandonado. Agora, é importante, Ângela, só deixar também clara essa questão do profissional hoje, do vendedor e do comprador e também do corretor de imóveis numa cidade lá do interior do Paraná. Às vezes não tem ali um advogado, não tirando o trabalho do advogado, procurar o cartorário, porque o cartorário ele vai dar todas as dicas possíveis que conhece, né? Essa função social que nós temos, ela é pouco conhecida. Mas quem morou no interior, em cidades menores, o pessoal do interior sabe mais do que isso. A quantidade de gente que entra no cartório para pedir informação e a gente presta isso gratuitamente é uma coisa assombrosa, né? Assombrosa. Todo dia, no meu cartório, entram pelo menos 15, 20 pessoas pedindo informação, né? Muitas delas não têm muito a ver conosco, mas a gente encaminha para outros cartórios, para um órgão público. É uma coisa impressionante, né? Isso a gente faz gratuitamente. No interior é bastante. Eu tenho o meu tio que faleceu, que é o
o Saliné lá de Foz do Iguaçu, Ah, sim, meu Fernandinho. primo, o Fernandinha. Ah, não Eu me diga. lembro que eu ia para Foz do Iguaçu. Por que isso aqui parecia o INSS? É verdade. Era uma É, loucura. saudoso Fernando Saliné, é muita gente boa. Aquele cartório dele era. Ele Isso que você falou, era muito mais, talvez, social. impressionante mesmo. E acaba tendo. Agora, você fez uma palestra esses dias lá na CVI, isso. Câmara de Valores. E me chamou muita atenção sobre o recibo de sinal de negócio, que eu acho que é muito importante falar para todos. Eu acho que nem eu conhecia, te digo, mas eu fiquei assim muito feliz, porque hoje em dia, quando você pega valores de terceiros, você não sabe para onde ir. E se você tem a maneira que você vai explicar, eu acho que você resolve muito. Então, explica um pouquinho para o nosso ouvinte sobre isso. Do que acontece, né? Na transação imobiliária, em geral, nós temos um namoro, né? Gostei do imóvel, estou a fim de comprar, e só que o vendedor precisa saber se realmente essa intenção minha ela é verdadeira, e ele pode parar de anunciar esse imóvel, né? Segurar esse imóvel. O que eu faço? Eu tenho que dar um sinal de negócio, normalmente em torno de 10%. Muito bem. Por que nós temos essa fase probatória? Temos, em primeiro lugar, porque tem que fazer uma análise na documentação do vendedor, para saber se o vendedor não tem problemas que possam acarretar uma perda do imóvel para quem vai comprar, a fraude a credor, como a gente diz. Então, você tira as certidões dessa pessoa, certidões cíveis, trabalhistas, do Estado, né, municipal, para ver se essa pessoa não está devendo. Faz uma diligência. Faz uma diligência. E também acontece muito que esse comprador vai financiar o imóvel. E ele precisa dar ingresso no banco com essa documentação, e o banco vai analisar o cadastro dele e vai ver se libera o dinheiro para ele. Então, você tem um tempo, um estágio probatório, né? E o que se usa comumente é o recibo de sinal de negócio, o famoso recibo de arras, que é uma coisa muito mal resolvida no direito brasileiro, absurdamente mal resolvida. Você falou que dá certo porque 99%... Dá certo porque Deus é brasileiro. Porque graças a Deus a maioria não dá, mas os que dão problema não resolve também, né? Então agora surgiu no marco da Lei das Garantias, no ano passado, a chamada conta garantia. A conta garantia é uma conta feita no cartório, pelo tabelião, em que ele não põe a mão no dinheiro. Se ele morrer, não tem problema, está lá, o substituto dele vai tocar o contrato da mesma forma. Essa conta ela tem dois destinos. Ou ela vai para o vendedor, ou volta para o comprador. E ela é baseada num contrato onde você estabelece as condições, né? Olha, se tiver certidão positiva que possa gerar uma fraude a credor, esse dinheiro vai voltar para o comprador, né? Se não tiver, se tiver tudo beleza e o comprador simplesmente falar, não quero mais, porque não quero mais, azar o dele, o dinheiro foi para o vendedor porque o imóvel dele ficou travado um tempo. É um instrumento muito interessante, é novo na área imobiliária. Na verdade, ele já existe em grandes aquisições, né, de empresas, fusões de empresa, já existe isso. Mas agora ficou muito simples. Nós temos um banco, inclusive, que já criou um aplicativo, né? E a gente faz isso por aplicativo no banco, dá o CPF, o CNPJ, coloca o contrato lá e o tabelião é uma espécie de um árbitro. Nesse caso, é ele que vai dizer quem tem razão e para que lado que vai o dinheiro, né? Ou seja, precisa ser um contrato muito bem feito, muito bem detalhado. Às vezes não são simples, né? Ou se, por exemplo, a permuta de terreno por área construída, a construtora tem que fazer um monte de coisa antes de fechar o negócio. Tem que fazer uma análise ambiental, uma análise mercadológica, né? O que pode construir ali. Ela tem que fazer uma análise profunda, né? Vintenária, como a gente diz, para saber se ela não vai empreender lá e daqui a pouco aparece um problema no terreno. E leva um tempo, né? Então é um período, é uma solução nova que eu acho que vai pegar muito, inclusive para compra de carro, né? Tem um cliente meu que comprou um carro em Blumenau, uma Porsche lá, deu um outro Porsche, o cara quebrou lá, ele perdeu R$1 milhão. Uma loja de automóvel que quebrou em Blumenau, né? Famosa e tal.
Então é um instrumento muito interessante. Eu estou acreditando muito nisso, né? Eu também, eu digo isso para os nossos ouvintes hoje, que eu fiquei surpreso, e é muito importante porque hoje você pegar dinheiro, os corretores estão nos assistindo, os proprietários, os compradores ficam inseguros. Olha um modelo fantástico, vai no cartório da tua cidade e registra esse contrato. Quer dizer, você está, né, eximindo de qualquer. Se ficar com o comprador, aliás, o comprador não, o vendedor pega o dinheiro também, ele pode gastar e daí tem que entrar na justiça. O ARAS, o sinal de negócio, é aquele famoso penitencial que todo mundo faz. Quem deu, se desistir, perde e o outro devolve em dobro. Para você conseguir fazer o outro devolver em dobro, se ele não fizer voluntariamente, você tem que entrar com uma ação na justiça para que ele venha devolver em dobro. Se ele tiver condição de devolver, quer dizer, 10 anos. leva 15 uma anos, eternidade. 20 anos, acabou. Então a ideia é exatamente extrajudicialização, Agora, resolver as coisas fora do um judiciário. outro ponto importante para a gente deixar e avisar os compradores, tem muito comprador de lançamento, né? Compra esses empreendimentos de lançamento. E ele mexe, ele fala, Canto, pô, eu peguei a minha unidade e a minha unidade, o banco, a construtora penhorou essa minha unidade. Como fugir disso daí? Se você tem contrato de lançamento, você pode ir lá e registrar? Pode. E fica fora Você da... tocou num ponto muito sensível. A gente sabe que tem no mercado imobiliário, como em todo o ramo, pessoas que são sérias, né? A maioria, mas tem pessoas que fazem coisas que não deveriam fazer. E a nossa função é essa. Nós tivemos falar problemas sobre no mercado imobiliário. A Encol, Sim. por exemplo, fazia isso, né? Ela vendia um imóvel e pegava financiamento, ou seja, ela pegava 2 vezes o mesmo valor para construir um imóvel só. E foi onde deu o problema, né? E gerou a lei de alienação fiduciária, a sociedade de propósito específico, que hoje dão uma garantia maior para o comprador na planta. Eu não recomendo ninguém comprar um imóvel sem consultar um especialista no tema, né? Um advogado, um tabelião, não recomendo mesmo. Compra na planta, maravilha, é uma maneira boa de comprar, barata para o comprador, pro vendedor, pro construtora, para a incorporadora é ótimo. Mas é um bom risco, né? É excelente. É como um procedimento cirúrgico. Exatamente. É sempre um risco, né? Exatamente. Ninguém sabe se Claro que tem risco, mas tem maneiras legais para você se prevenir, que é importante você falar levar o para os contrato ouvintes. no registro de imóveis. Você pode levar esse contrato no registro de imóveis, porque para vender tem que estar incorporado. Se está incorporado, você pode registrar esse contrato, já está lá. Então o banco, se for pegar em garantia, ele vai saber que aquilo está vendido já, né? Ele até pode dar em garantia, mas ele sabe que o comprador já existe, né? E também tem o que pouca gente sabe, pouca gente faz e participa, que é a comissão de representantes que podem e devem fiscalizar a obra. Eles podem fiscalizar a obra, podem ter acesso às contas, ao banco, à obra, né? Contratam um perito, um contador, ou se tiver uma pessoa qualificada entre os compradores, ele pode acompanhar a obra. Não estamos falando aqui de presunção de fraude nenhuma, mas ele pode acompanhar, né? Eu compro um imóvel, passo ali, não vejo ninguém na obra, passo lá, não vejo mais ninguém. 3 meses parado. Quero saber o que está acontecendo. Tem um prazo, uma previsão de prazo para entregar, né? Eu sou comprador, a lei permite e obriga, inclusive, as incorporadoras a administrar e a criar essa comissão de representantes. E geralmente as construtoras, aquilo que você falou, a presunção, quem é sério faz isso já, antecipadamente. É o que a gente falou no começo aqui, sabe? A segurança é inversamente proporcional ao conforto. É desconfortável, pô, o cara vai lá, vai querer olhar, vai me fiscalizar, vai. Mas é para a saúde do mercado. É isso que nós queremos. E você está comprando imobiliário saudável. E você está comprando teu sonho, e muitas vezes o único imóvel da tua vida. Exatamente. Quer dizer, então você tem que ser... É um negócio sério. Veja, aqui o programa, o mercado imobiliário aqui de Canto a Canto, é justamente isso, Angela. É de falar para o nosso ouvido e deixar esse mercado cada vez mais sadio, né? Mostrando todas essas portas que se abrem e todas essas portas que se fecham. Você vê, eu estou há muitos anos no mercado, tive o prazer de escutar uma palestra sua e aí está sempre aprendendo. E vou aprender amanhã, depois, tudo mais. E as pessoas que estão nos ouvindo vão procurar. Sabe, essa parte que ele falou, social do cartório, é a coisa mais fantástica que tem.
Porque muita gente não está pagando nada. Você vai lá, não é verdade? Chega lá um Exatamente. oficial, ele te dá a dica. Ó, isso aqui não é comigo, é com fulano. Exatamente. Mas eu nunca vi nenhum cartorário fechar as portas. É verdade. E eu, sim, 40 anos de profissão, eu acompanhei essa fase terrível que foi da quebradeira das construtoras aqui em Curitiba, várias construtoras tradicionais, de amigos nossos, a Encol. Eu tinha uma caixa de lenço em cima da minha mesa, no cartório, da quantidade de pessoas que chegavam lá e falavam, e agora o que eu faço? Tá E aqui, começava a chorar. tá aqui. Ó. É o troço mais triste do mundo. Aí tu dá risada, mas é um terror. Foi uma tragédia. É. E isso sofreu, o mercado sofreu muito. Todo mundo sofreu, né? E tanto é que veio a lei de legislação A lei fiduciária. das garantias hoje, Ela é melhor. isso né? é um ponto bastante importante para você É. que conhece. Hoje, esses contratos, essa formatação de incorporação, ela é a ideal? Ainda é? Ela é ideal. Eu acho que ela tem bastante instrumento. Basta o comprador usar dos seus direitos. O que o brasileiro faz é... O brasileiro é relaxado. Ele vai lá no showroom, toma um espumante, fecha a coisa, larga na gaveta lá, não vê nada, não lê o contrato, coisa nenhuma. Inclusive é magistrado. Eu canso de atender colegas aí de profissão aí, jurídica, né? Os magistrados e tal. Vários já amigos meus compraram imóvel. Mas doutor, senhor juiz, puta, foi na boa fé e tal. Inacreditável. Como o brasileiro, ele é inocente. Né? Inocente e, infelizmente, tem coisas que não dá pra E como você falou, brincar, às né? vezes pessoas que assim, imaginam que não são inocentes, né? Acabam sendo e acabam entrando no conto do, como diz meu pai, no conto do vigário. Famoso conto do vigário. Acaba falando. Acontece. E às vezes assim, nem todo mundo, né, a maioria inclusive das construtoras, ninguém entra para empreender, para incorporar de má fé. Mas é uma atividade de altíssimo risco. Uma construtora, uma incorporadora pequena que erra no negócio, ela empenha um valor absurdo naquilo lá, é caríssimo. Uma construção, eu falar, um empreendimento de 5.000 metros quadrados, né? Vai ver quanto custa para a construtora fazer terreno, bota o dinheiro na frente, vender um pouquinho, tem que entregar, aí começa IPTU, começa condomínio, é complicado. Você tem que vender na planta. O Horne falava lá atrás, né? Ele falou assim: eu não posso errar nenhum, porque qualquer um é um furo de 50 milhões no meu caixa. Exatamente. Entendeu? Então é uma atividade de alto risco. Não, e eu digo também. Não é má fé, é um negócio de alto risco. Eu não estou aqui defendendo ninguém, as coisas têm que ser justas, mas hoje a construção civil, os nossos ouvintes, 5 anos no mínimo. Hoje em dia é um prazo longo para você. Longo. E chegar lá no final, ainda você depois tem pós-obra, tem tudo mais. E a economia é um casamento que você tem que fazer com essa construtora, né? Louco no Brasil. Acaba falando. Mas o importante, Ângela, na nossa conversa, é fazer com que hoje as pessoas procurem cada vez mais cartorários como você, que conheço. Isso que eu sinto um pouco de dificuldade ainda e tal. E falando nisso, qual o recado você daria para os corretores de imóveis para a nossa classe hoje? Bom, eu acho que o corretor de imóveis, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? E hoje ele pode ser responsabilizado, inclusive. Sim. Então, eu acho que, em primeiro lugar, ele... avaliação, eu já vi casos de avaliação errada. Ele, com certeza, ele tem contato, ele conhece vários tabeliães, né? Ele pode até ter o tabelião de preferência dele, isso é normal, né? Mas eu acho que, principalmente, ele deve respeitar a vontade de quem está comprando, né? Quando está comprando o imóvel. Porque se ele indica, não, leva nesse aqui e tal, e der problema, ele acaba respondendo por isso, né? Ele assume uma responsabilidade que não é dele, né? Então, deixa o cliente, em primeiro lugar, se ele já tem um tabelião que ele confia, né? Olha, se tem alguém que o senhor está acostumado a trabalhar... E você falou bem, que nem médico. Que nem médico. Confia. Que nem médico. É uma relação de confiança. Né? E ele tem opção. Em Curitiba são 34. Uma das cidades que mais tem cartório por habitante no Brasil é Curitiba. Então você tem 3 dezenas de tabelião para ir. Né? E é uma questão ética. Né? De você deixar... Você vai ganhar a tua comissão como corretor, vai fazer um belo de um trabalho e vai deixar a parte jurídica para o tabelião fazer, né? Que é o correto. Então, o recado que eu deixo para os nossos queridos amigos e colegas aí, corretor de imóveis, Mas você fala uma coisa bem sensível, né? Eu, como corretor de imóveis, eu
Jamais, a não ser que eu pedi assim, ó, É. uma indicação no cartório, mas eu sempre falei ao contrário, né? Falei, pô, faça o cartório da tua confiança. É, Eu também quero me eximir é lógico. dessa Você não tem que responsabilidade. assumir isso. Ué, não E é tem- uma responsabilidade tremenda. Na É verdade, enorme. E acontece, né? acaba, Infelizmente, nós também temos maus profissionais na nossa área. Né? acaba não tendo. Agora, me diga uma outra coisa. Hoje, em Curitiba, tem muitos imóveis irregulares? Ah, tem bastante. Sabe que quando saiu o uso capião, já vai fazer, acho que uns 7 anos por aí, nós achávamos que ia aparecer os terreninhos na periferia, as chacrinhas na periferia de Curitiba. Que surpresa! Vaga de garagem, apartamento dessas construtoras grandes aí de Curitiba que faliram. É uma coisa impressionante o relaxo do povo brasileiro. É. Se bem que tem uma coisa também, muita gente não põe no nome porque não pode pôr no nome. Compra o apartamento, põe na gaveta lá, porque se aparecer no nome dele ele pode ter problema. Então muita gente fez isso também. Mas quem registra Mas é dono, quem não registra não é dono, né? Dá para brigar, mas é uma briga enjoada. Você tem que ter a posse, gente. Perder é difícil perder. Mas vai gastar uma fortuna, né? Então, assim, é surpresa, a gente ainda faz muitos o capião de imóvel urbano, na Marechal Deodoro, na Rua 15, no centro da cidade, é incrível. Como tem ainda pessoas que compraram e na maioria dos ucapião são pessoas que compraram, mas por contratos que não são apropriados para dar ingresso no registro de imóveis. Por isso elas fazem o uso capião. Aquela pessoa que entra no imóvel e fica morando lá um tempo, em Curitiba é mais raro. Isso acontece mais no interior. Né? O cara que entra naquele terreno, naquela chacrinha, e usa durante anos e tal, e aí faz o uso capião originário, que a gente diz, né? O verdadeiro, que o cara tem a posse do imóvel por mais de 10, 15 anos. Isso é mais raro aqui em Curitiba. 99% das pessoas têm o contrato. E às vezes nem é o caso de uso capião, é o caso de adjudicação compulsória. Bem, que surpresa que foi isso, né? Pois é, foi uma surpresa enorme para nós. Nós achávamos que ia aparecer só coisa da periferia e tal, no fim. Uso capião rural, só, e não era... Assim, a Mitra, por exemplo, tem vários imóveis que ela não tem documento, que está regularizando. A Prefeitura de Curitiba tem vários imóveis que ela não tem documento. É inacreditável. Estão fazendo essas... Estão regularizando. E hoje, assim, a gente tem o REURB também, que é uma lei maravilhosa, que é uma lei voltada a regularizar situações de invasão, como, por exemplo, favelas ou o pessoal que vai invadindo. Então, hoje a gente tem um olhar da legislação muito bom para regularizar a propriedade. A prefeitura já sabe, o Estado já sabe, que quando essas pessoas têm o imóvel regularizado, ela vem para a economia. O PIB do país aumenta. Por quê? Porque as pessoas elas podem, por exemplo, tirar um alvará para fazer um negocinho na casa delas, elas podem pegar esse imóvel e dar em garantia. Você sabe que no Brasil tem um cálculo que em torno de 40% das propriedades não tem ingresso no registro de imóveis. Tá? E eu te digo mais, uma propriedade que tem escritura, que tem registro, e a que não tem, no mínimo 30%, ela vale mais porque elas têm o documento. No mínimo isso aí. Ângelo, o papo tá bom, estamos quase chegando ao final, mas tem uma pergunta, talvez seja óbvia para você, mas a questão hoje em dia do reconhecimento de firma. Ainda é uma coisa... Eu tenho um amigo que é o João do Carimbo, que a gente chamava, o João Guimarães. Ah, sim, que o a gente Joãozinho. jogava golfe e chamava ele de João do Carimbo. Ele tinha lá o carimbo, né? Esse assunto é muito interessante. Antigamente também. era assim, né? Mas conta um pouquinho, finalizando. O que acontece? Se por acaso hoje... Vou dar um exemplo interessante para você. Contrato de locação não tem lei nenhuma que diz que precisa reconhecer firma. Sim. Não precisa. Você é proprietário de um imóvel, tá? Você alugaria um imóvel para alguém sem ter o reconhecimento de firma, identificado quem é essa pessoa, né? Ou o fiador, né? Ele vai ter um fiador no contrato. Você faria sem reconhecer firma? Qual que é a maneira que você tem de ter segurança de que se você precisar acionar, porque ele parou de pagar aluguel, ir para cima do fiador, por exemplo, né? Saber que tem um fiador, quem é o fiador, né? Então você precisa reconhecer a assinatura dessa pessoa.
A burocracia não é criada por nós, né? É pelo É uma próprio maneira mercado. de você ter uma segurança barata. Você vai no cartório, reconhece firma, você está seguro de que aquela pessoa existe, né? Sabe que, no mínimo, uma vez por semana aparece alguém com identidade falsa no cartório. É um absurdo. E agora na internet basta ver a quantidade de falsificação que tem. Por que que tem fraude bancária? Por que que tem fraude, desculpe, fraude de WhatsApp? Por que que tem isso? Porque os bancos estão abrindo conta para pessoas que não são elas, com documentos falsos. Porque seria muito fácil acabar com um golpe bancário. Não é fácil. Lógico. Para quem foi o meu dinheiro, o banco tem que dizer. Todos os golpes de WhatsApp que dão nos velhinhos, que dão em todo mundo, eles vão para uma conta bancária. E quem é o responsável por essa conta bancária? É o banco. O banco tem obrigação de saber quem é o cliente dele. E eles resolveram abrir Sabia? conta pela internet, de qualquer jeito, para qualquer um. Quero identidade, E ninguém sabe se aí é. nós temos essa enxurrada de malandragem no Brasil, de roubalheira, sendo que quem tem que responder são os bancos. Porque se eu abrir um cartão no cartório de assinatura do cidadão que não é ele com a identidade falsa, eu vou responder. E se eu não responder, o Estado responde, né? Você vai para cima do Estado. E o banco tem que responder. É, Quem é que ficou com o meu dinheiro? exatamente. Ah? Acabou fazendo. Agora, finalizando, eu digo que hoje, pelo menos no Paraná, o controle, a fiscalização dos cartórios é excelente, né? É bom, funciona bem. Acho que funciona bem. O tribunal Então, fiscaliza bem. Que o nosso ouvinte pode ficar tranquilo. É porque verdade. Ele procurando lá, tem É. pessoas, né? E na pior das hipóteses, o tabelião não respondeu, o banco vai responder. É. O banco não, desculpe, o Estado vai Vai responder. acabar respondendo. É. Bem, Ângelo, foi um prazer. Falei aqui com um craque, né? O Ângelo Volpe Neto, lá do 7º Tabelião, na Marechal Deodoro, ali no centro. Quer dizer, as pessoas podem ir lá procurar essa simpatia. Ele vai poder, pelo menos, né, falar para você o que você deve fazer, né? Então, eu quero Obrigado. agradecer bastante aí a tua participação. no Prazer é Café. meu. Parabéns pelo teu trabalho aí, tá muito bacana, muito bom. Obrigado. Então, eu conversei aqui com o Ângelo Volpe Neto. Excelente final de semana. Encontro vocês no próximo sábado ao meio-dia.